em países como Israel, obviamente a educação é muito forte, especialmente em nível superior e doutorado nas áreas de biomédicas, enfim, várias áreas tecnológicas. Você tem o Instituto Technion, você tem vários institutos que são muito focados nessas habilidades chamadas, né, functional skills, ou habilidades funcionais, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, a minha formação superior pela Wharton foi muito mais focada num aspecto generalista, quer dizer, o que eu aprendi de finanças e contabilidade naquela época talvez não seja tão relevante hoje, muitas coisas tenham mudado, muitos métodos tenham mudado, mas eles te ensinam muito a pensar, né? Como pensar, como evoluir e como constantemente se reinventar, que eu acho que hoje está claro, por mais brilhante que seja um empreendedor ou um empresário, é humanamente impossível você estar sempre a par das últimas tendências, quer seja de marketing, de vendas, de tecnologia. Então eu acho que existe um foco muito grande no educar para que a pessoa aprenda a se questionar, né? Aprenda a ter confiança, mas sempre ter a humildade de saber possivelmente o que eu aprendi já não é mais relevante e como é que eu posso agora ir para a próxima fase de aprendizado. Eu acho que esse talvez seja um dos maiores estímulos ou provocações que pode ajudar um empreendedor. Se você comparar, por exemplo, empreendedorismo no Brasil ou em Israel, né, que são polos bastante distintos. Uma das coisas interessantes, e se a gente observar bem, né, o Brasil tem grandes dificuldades, mas tem grandes oportunidades, né? Uma das coisas que eu diria que, por um lado é bom, mas por outro lado dificulta o crescimento de um empreendedor no Brasil, é que o Brasil, ainda com seus problemas, é um país grande, é um país que tem muitos recursos, né? Então, eu, por exemplo, investi em várias empresas onde os fundadores, no máximo, saíram do Rio, ou foram para São Paulo, ou saíram de Belo Horizonte, foram para o Rio. Tem alguns empreendedores que estão aí fazendo coisas no Nordeste, no Sul, mas de um modo geral ainda existe, né, uma grande concentração de recursos, né, ao redor de São Paulo, grandes fundos, grandes investimentos. Então, de uma certa forma, se você consegue reunir os elementos básicos, é bem provável que você consiga funding, é provável que você consiga clientes. Você tem grandes corporações no Brasil. O que na realidade é um aspecto positivo e negativo, né? Se você agora fizer uma contraposição ao empreender em Israel, né? Israel é um país de 9 milhões de pessoas. Então a gente brinca, se você vai criar uma empresa para atingir o mercado-alvo, se você virar um monopólio, que obviamente não é algo legal, você terá 9 milhões no máximo de pessoas que você pode endereçar no mercado, o que não é viável desde o dia inicial da empresa. Logo, o que acontece num país como Israel? Você é quase que obrigado a pensar global. Quando você cria, se você mora em Tel Aviv ou em Haifa, o seu mercado não está em Tel Aviv ou em Haifa. Você vai pensar nos Estados Unidos, você vai pensar na Europa, você vai pensar talvez na Ásia, talvez até mesmo na América Latina. Então isso requer que você desenvolva as capacidades de entender outros mercados, desenvolver produtos que atendam a legislações específicas muitas vezes, a preferências de consumidores diferentes, modelos de negócios diferentes, exemplos simples, né? No Brasil se usa ainda hoje como pagamento boleto bancário, muitas empresas nem sabem o que é isso. Então você tem que já nascer, digamos, com essa cabeça de que eu vou ter que eventualmente até me relocar, sair do meu país e morar em outro lugar, ou contratar pessoas estrangeiras, e fazer a documentação em inglês, em outros idiomas. Então, eu acho que esse é um aspecto que é um obstáculo, uma adversidade que acaba ajudando, né? O empreendedor que está muito confortável, geralmente não vai tão longe quanto um empreendedor que está sempre nesse limite de preciso fazer algo além do que eu estou acostumado, do ambiente onde eu fui educado. Nesses últimos 3 anos que eu vivo em Israel, eu fui convidado já múltiplas vezes pela Escola de Negócios da Tel Aviv University, que tem uma parceria com um dos maiores programas empresariais da China, a participar de jantares com executivos que são as CEOs de empresas de mais de $1 bilhão, que vêm frequentemente a Israel buscar tecnologia de inovação, e muitas dessas pessoas vêm com cheques muito altos, né? Como exemplo aqui, o Jack Ma, que é o fundador da Alibaba,
esteve esse ano em Israel, fez uma apresentação na Tel Aviv University, foi muito aplaudido, e fez um investimento de vários bilhões de dólares para colaborar com instituições na pesquisa de inteligência artificial, machine learning, etc. Então, assim, sem entrar muito no mérito político, né, mas a gente vê hoje um pouco mais de tensão entre, digamos, os Estados Unidos, a China. A gente está muito acostumado a ver os Estados Unidos ainda como líder na área tecnológica, Israel também um grande líder de inovação, mas uma nação ainda menor, obviamente, do que os Estados Unidos. Mas a China realmente vem se posicionando. A gente hoje, olhando aí as 10 empresas mais, digamos, fortes nas áreas de cloud, áreas de inteligência artificial, você já vê aí 2 ou 3 empresas chinesas nesse ranking e crescendo muito rapidamente, né? Então, acho que vai ser interessante observar nos próximos anos como que a gente vai conseguir abrir um pouco mais ainda a nossa cabeça, né? Tirando América Latina, Europa e Estados Unidos, os países, digamos, mais de cultura ocidental, a gente tem que começar a perceber, olhar para a China com outros olhos e começar a ver como que isso vai impactar também o nosso futuro. Eu queria compartilhar talvez uma experiência pessoal, novamente, como investidor profissional que exercia essa função por vários anos, e como observador desse ecossistema de inovação. É claro que todos nós somos fascinados por tecnologia, fascinados por vários aspectos aí do mundo de startup. Fica muito claro essa paixão por inovação, por originalidade, criatividade. Eu queria fazer um comentário, de novo, talvez um pouco distinto do que a gente considera um empreendedor de sucesso, né? Claro que tudo isso é muito importante, como dizem alguns amigos meus, né? Para boas ideias basta uma boa cerveja, bons amigos, todo mundo tem grandes ideias. Existem 2 pontos aqui que eu acho essenciais e, na minha experiência, foram diferenciais para empreendedores realmente de sucesso. O primeiro deles é a execução, né? A gente está muito acostumado, de novo, a colocar as pessoas em caixinha, mas empreendedorismo, né? Nós somos dinâmicos, somos ágeis. Existe uma verdade e existe um mito com relação a isso. E, novamente, a minha experiência com uma startup, a gente começou com 3 pessoas, a gente tinha planos brilhantes, muitas coisas que foram sensacionais, parcerias com Israel, investimos em 12 empresas israelenses, que algumas abriram operações aqui no Brasil, enfim, fizemos várias coisas interessantes, mas o nosso maior desafio sempre foi a execução. A lista o famoso to-do crescia, eram mais de 100 itens, por mais que a gente tentasse trabalhar duro, etc., algumas coisas se perdiam, não tinham follow-up. Então, assim, primeira coisa, essa questão da atenção aos detalhes, né? Quando eu trabalhei de novo nesse grupo de retail, de e-commerce, me pareceu um grupo muito diferente do que eu estava acostumado na área de inovação, né? Uma questão de detalhes, né? Você vai vender um tablet, você tem que ter a caneta correta, com o jogo correto. Eram tantos detalhes que eu, como empreendedor, digamos, não me interessava tanto, não achava tão desafiador. Mas a minha chefe me ensinou uma coisa importante, ela falou, Benny, retail is detail. Né? E é isso, às vezes a gente tem uma grande visão, uma coisa linda, mas a visão não paga as contas, a visão é bonita, ela inspira, mas alguém tem que estar ali no dia a dia fazendo, executando. Esse é um ponto assim, um pouco, eu acho pouco abordado, mas que tem que ser bem encarado com seriedade. O segundo ponto, eu acho que somente nesse momento que a gente vive hoje, né, de tantas coisas acontecendo, Operação Lava Jato, etc., é a questão da integridade, né? Eu tive vários dissabores e vários prazeres de trabalhar com empresas nas quais eu investi, inclusive empresas nas quais eu participei de algumas atividades, startup, em diversas capacidades, onde para mim era muito claro que o empreendedor, né, obviamente precisa ter resiliência, precisa ter aquela vontade de vencer, mas não é aquele vencer a qualquer custo, né? É o vencer com honestidade, é o vencer reportando números como devem ser reportados. É claro que a gente quer, né, no board meeting, né, para apresentar para o nosso conselho a melhor visão mais otimista dos negócios, mas é muito importante sempre ter aquele disclaimer, né, sempre ter aquela... Agora eu estou falando um pouco como um antigo auditor interno da IBM, que foi meu primeiro trabalho depois da PUC. Sempre evitar surpresas, né? Quer dizer, surpresas boas todo mundo gosta. Fechei um novo cliente na Ásia que eu não tinha comentado, puxa, quem é que não vai gostar de ouvir? Agora, sempre ter aquela abertura até com os próprios investidores, com os funcionários, né? Eu, como CEO, sempre tinha que dar as boas notícias e as não tão boas notícias, digamos assim,
E eu acho que esse engajamento, tanto para, né, para cima, para os lados, para baixo, para qualquer direção, ele tem que ser sempre transparente, ele tem que sempre ser regado com otimismo, porém com realismo, com fatos, e às vezes é uma questão delicada. A gente quer inspirar, a gente quer motivar, mas ao mesmo tempo a gente precisa colocar os riscos de uma forma clara, a gente precisa debater os tópicos. Se a gente fez uma contratação ruim, não sabe se a pessoa é a pessoa correta ou não, a gente precisa saber debater isso de uma forma ética, de uma forma íntegra e de uma forma direta. E aí eu acho, de novo, só fechando algumas questões culturais, né, eu acho que ainda na América Latina existe um pouco de dificuldade, às vezes, de lidar. As pessoas são, talvez, simpáticas ao extremo. Às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais direto, lidar com assuntos desagradáveis, da mesma forma que a gente lida com os agradáveis. E é dessa forma que a gente vê as empresas crescendo, as empresas gerando resultados e gerando credibilidade no mercado, que é uma coisa que, né, uma vez que a gente perde a nossa credibilidade, é difícil de recuperar.